Caríssimos, no ar o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Caríssimo Idovan, tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, Paulo, bem-vindo a mais um programa Com a Palavra. E hoje eu tenho a ilustre presença do meu diletíssimo amigo, o tocantinense, botafoguense, advogado, professor e meu amigo, meu sócio, Dr. Yuri. Bom dia, doutor Paulo, bom dia a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com você também, ter sido convidado para esse programa especial. É um programa em que podemos falar um pouco da nossa terra, da nossa origem, do nosso povo, que é o povo do Tocantins. Boa. Sintam-se todos Idovan, abraçados. Você imagina há quantos anos eu e o Dr. Yuri somos amigos? Chuta aí. Eu chutaria 25 anos. E aí, Dr. Yuri? 35 anos. 35 anos, 35 desde anos. garoto. Esses dias, arrumando umas coisas lá na casa da minha mãe, eu achei uma foto. Nossa, garoto, É né? mesmo, que Assistindo maravilha. um jogo do Botafogo, ele tem essa virtude. Então vamos iniciar o nosso programa chamando a primeira palavra. Vamos lá. Calma. Ah, Os amigos de Tocantins que você tem, Idovan. Tocantins? Nenhum, Paulo. Amigos de Tocantins. A lista telefônica toda. Eu tenho muitos, queria mandar um abraço para a galera de Tupirama, de Pedro Afonso, de Bom Jesus, de Itacajá. Um abraço para a galera de Porto Nacional, Palmas, Paraíso do Tocantins, Guaraí. Logo estarei aí com vocês, viu? Você vai lá semana que vem, né? Estarei na semana que vem aí E qual é com o vocês. prato que você quer comer lá? Olha, não existe um prato melhor no estado do Tocantins do que o tal do chambari. É a nossa comida É o osso preferida. buco? Aqui em Brasília as pessoas chamam de osso buco. Então mas explica aí pro pessoal o que é. é Típico, aquela né? parte mais gostosa que tem no gado, né? Você faz aquilo ali com uma costelinha, faz aquele caldão, coloca uma farinha, uma pimenta. Ei, meu amigo, já tô com fome, viu? Tá vendo? E quem é que Olha vai aí. preparar pra ti lá? Bom, nós temos o Raimundão. Um grande abraço pro meu primo Raimundo Pinto, lá de Pedro Afonso, grande fazendeiro, mexe lá com gado, e já combinou comigo, olha, você não vai falhar não, viu, Raimundo? Já te liguei hoje, estaremos aí comendo um chambario aí, com certeza absoluta, na semana que vem. Maravilha. Então vamos chamar a primeira palavra. Com a palavra religião. Na religião de hoje, nós temos a data dedicada aos professores, que eu tenho orgulho de sê-lo, e meu amigo Dr. Yuri também. Dr. Yuri, você ministrou aula de quê? Olha, eu dei aula por mais de 10 anos, né? Nas disciplinas de penal, processo penal, constitucional, um pouquinho, até de inglês, eu dei um pouquinho de aula de inglês também. E basicamente essas prática da advocacia, principalmente a prática da advocacia, tive a oportunidade aí de mais de 10 anos atuar nas universidades aqui do Distrito Federal. Muito bem. Eu também ministrei aula de ensino religioso e depois aula de direito constitucional, direito eleitoral e principalmente processo legislativo e regimento interno da Câmara e do Senado. Né? Doutor Paulo, eu posso dizer aqui aos amigos e amigas ouvintes, doutor Paulo Fernando é um dos maiores juristas desse país, que eu tenho a honra de estar hoje aqui presente. Um dos maiores 1,60 m. um dos maiores pensadores do direito e um dos maiores filósofos que eu conheço da atualidade dentro da linha jurídica e do pensamento humano também. Muito bem. E em homenagem aos professores, em especial a minha mãe, que era professora, Cléia Rezende, professora de espanhol, eu vou falar do padroeiro dos professores, que é São João Batista de La Salle. Coincidentemente, eu estudei a minha vida toda, todo o meu primeiro grau, todo o segundo grau, no Colégio La Salle, ali da 906 Sul. Não é? Estudei lá 11 anos, doutor Yuri. É um bom tempo, né? 8 anos, né, do ensino, que mudou o nome hoje, né, o ensino médio, fundamental, e depois 3 anos no antigo segundo grau. Lá eu fui muito feliz. Eu era feliz e eu sabia que eu era feliz. Pois é, eu já concluí o prézinho, o pré-escolar, né, a primeira série, o ginásio, já aqui num colégio muito conhecido aqui em Taguatinga Centro, chamado Colégio Estela Maris. Eu sou egresso do Maravilha. Colégio Estela Maris. E o guardo São João muita Batista lembrança. de La Salle era um nobre francês, família aristocrata, rica, e ele desde criança tinha um sonho de ser padre. E então ele conseguiu realizar o seu sonho, recebeu a sua herança
E ele então pegou todo o seu dinheiro e construiu escolas para as crianças órfãs, para as crianças pobres. E ele também é considerado o pai da pedagogia moderna. E ele foi bastante inovador, porque na periferia, em Reims, na França, ele construiu as primeiras escolas, depois acabou criando a sua congregação dos irmãos lassalistas, que estão espalhadas por todo o mundo, né, há mais de 300 anos. Aqui no Brasil, nós temos o La Salle aqui em Brasília, não só na Asa Sul, mas no Bandeirante, aqui em Águas Claras, também em Sobradinho. E lá no Rio de Janeiro, nós temos o famoso Colégio Abel, lá La Salle, em Niterói, e muitas escolas e universidades espalhadas também no Rio Grande do Sul e por todo o mundo. E para conhecer mais e melhor sobre o padroeiro dos professores, vamos ouvir um pequeno trecho da biografia de São João Batista de La Salle. Este é São João Batista de La Salle. Vamos contar um pouquinho da história dele para vocês. La Salle nasceu na França em 1651. Filho mais velho de 11 irmãos, 8 meninos e 3 meninas. Desde pequeno, ele dizia que seria padre. La Salle sempre gostou de ensinar seus irmãos mais novos. Estudava todos os dias com eles. Em 1678, realizou seu sonho, tornou-se padre e não parou por aí. Ele resolveu que iria ajudar crianças pobres a estudar. Usou a casa da sua família, o cargo de cônego na igreja e o dinheiro da sua herança e montou a primeira escola para meninos pobres. Hoje, mais de 300 anos após a morte de La Salle, seus colégios estão espalhados pelo mundo inteiro. Por isso, São João Batista de La Salle recebe o título de patrono dos educadores. Viva Jesus em nossos corações para sempre! Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Doutor Yuri, um professor inesquecível na sua vida. Eu estava agora de noite conversando com um amigo sobre isso e me lembrei da tia Haddad, a mulher que me alfabetizou lá no Colégio Estela Maris, da congregação claretiana, há muito tempo atrás. Ela não está mais viva, né? Mas me lembrei disso, grande saudade. Um professor nosso do tempo da faculdade, nós estudamos juntos no CEUB. Ah, ali tem muitas figuras. Mas um só. Muitos, vamos lá, um só que me marcou muito. Professor de Penal 3, Cleiton Rossi, João Batista de Cleiton Rossi. Exatamente. Espetáculo. Eu escolheria, entre muitos professores que eu tive, né, o professor José Spor, né, que foi coordenador do La Salle, da Asa Sul, meu amigo. Peguei carona com ele durante muitos anos. Estive visitando, inclusive com você. Nós vamos tomar um cafezinho na casa dele. Exatamente. Então, em nome do professor José, o Zé do La Salle, eu homenageei todos os meus ex-professores. E do CEUB, não é? Sem dúvida nenhuma, o mais marcante foi o professor Cleiton Rossi, de Direito Penal 3. Ele era extraordinário. Extraordinário, intelectual. E exercia autoridade. Exercia autoridade e tinha aquela prova final no curso que a gente ficava todo mundo, né, pensando. Oral. Prova oral, misericórdia. Primeira vez que eu fiz uma prova oral foi olhando para ele, né? Com a prova de jurisprudências, né? Exatamente. Espetacular, espetacular. E ele perguntava, tecnicamente, o que era o estupro, lembra? A introdução do membro viril masculino na cavidade vaginal feminina, total ou parcialmente, com ou sem ejaculação. Independentemente da ruptura himenal. Exatamente. Gostou aí? Muito bom. Olha. Então, guardei o conceito. Eu também. Olha aí. Então fica aí a nossa homenagem a todos os meus colegas professores. E agora com vocês, o nosso quadro Joias da Vida 3. Bem-vindo às Joias da Vida. O coração do feto começa a bater no 18º dia após a concepção. Isso quer dizer que no 4º dia de atraso da menstruação da mãe, o coraçãozinho do bebê já está batendo. Mais 3 dias, ele vai começar a bombear sangue através de um pequeno sistema circulatório com um sangue diferente do da mãe. Quando um obstetra consegue ouvir o coração do bebê? Bem, isso varia um pouco, mas com o estetoscópio sonar, é fácil ouvir no 2º mês de atraso menstrual. Em 30 anos, minha esposa e eu já fizemos palestras em mais de 60 países e por todos os Estados Unidos. E sabe de uma coisa?
Os médicos aborteiros nunca deixam as mães ouvirem o coração dos seus bebês. Pense nisso. Joias da Vida, escrito pelo Dr. John Wilkie. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, a próxima palavra. Com a palavra Política. Na política de hoje, já que estamos falando de Tocantins, não poderíamos deixar de falar do, digamos assim, o pai da criança, né? Pai de Tocantins, Siqueira Campos. Mas antes disso, eu não falei do meu diletíssimo amigo, presidente do PTB de Tocantins. Ah, meu amigo. Gente finíssima. Gente finíssimo. Ele que é nipo-tocantinense. Ele é japonês e tocantinense. E é tocantinense. Olha que chique. Nipo-tocantinense é ótimo. Nipo-tocantinense. Meu amigo Alex Cauano, é isso? Cauano. Um abraço para ele. Abraço. Falar um pouquinho do Siqueira Campos. Diga aí, o que você gostaria de falar do Siqueira Campos? Para falar de Siqueira Campos, primeiro eu tenho que falar do que veio antes um pouquinho do Siqueira. Eu tive a oportunidade e a honra de participar da criação do Estado do Tocantins com uma idade ainda muito pequena e tive a honra de conhecer pessoas como Francisco de Assis Oliveira Negre, grande médico ainda vivo, Edmar Gomes de Melo, lá de Tupirama, seu pai, falecido recentemente, né? E tantos outros, Mestre Zusa e tantos outros ali, que fizeram a composição da CONORTE, que é a Comissão de Estudo dos Problemas Norte-Goianos. Essa comissão começou a trabalhar ali no final da década de 70, mais ou menos ano de 78, e foi a comissão que viabilizou, que empreendeu uma série de atividades e de trabalhos que posteriormente cumularam com a criação do Estado do Tocantins. Obviamente que precisava de um político na época para ser o governador inicial e tal. Aí entrou o Siqueira Campos. Mas esse trabalho anterior, né, esse trabalho de apresentar dados, informações, e foi um trabalho muito caro. Eles gastaram muito dinheiro para fazer isso. Eles sonhavam, eram homens sonhadores. José Maia Leite, lá do Porto Nacional, um grande sonhador, um grande pensador dessa família Maia Leite de lá. Lá nós temos essa coisa das famílias, né? Tem a família Soares, a família Pinheiro, a família Melo, a Gomes, né? Os Milhomens, enfim. Lá tem essa particularidade que ainda remonta a posicionamentos do século retrasado. Mas é interessante isso, doutor Paulo, porque essa comissão promoveu vários eventos, vários congressos, ainda na década de 80, antes da Constituição de 88. E teve a discussão, inclusive, da escolha da futura capital, né? Primeiro, eu me lembro muito bem do Edmar Gomes de Melo comentando sobre ser Barrolândia. Posteriormente, Barrolândia não foi aprovado, já com a participação do governador, do então deputado na época, Siqueira Campos, né? Depois discutiu-se em levar a capital para Miracema do Tocantins, e foi a capital inicial. Posteriormente, houve a construção de Palmas ali naquela região, que a gente chama região do Canela, que fica ali afastado 60 quilômetros mais ou menos de Porto Nacional e uns 68 de Paraíso do Tocantins. É uma região belíssima, 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 belíssima. Falando em Paraíso, o pessoal comenta muito em relação ao Jalapão. Você já esteve por lá? Por incrível que pareça, o Tocantins é tão belo que o local de onde eu venho, me desculpe a galera do Jalapão, eu acho mais bonito que o Jalapão, que é a região de Tupirama, a região de Pedro Afonso, Itacajá, região de Santa Maria, que é a região do Médio Tocantins, onde você tem grandes rios. Você viu que ele é bem bairrista, né, Idovan? Tô vendo. Percebeu aí, né? Nós temos ali o Rio Tocantins, Pedro Afonso é uma ilha que fica entre o Rio Tocantins e o Rio Sono. É um dos lugares mais belos que eu conheço, assim, da minha vida. Então, que pese o Jalapão, nunca tive no Jalapão, é um lugar belíssimo também, mas eu não consigo. Quando eu piso o pé no estado do Tocantins, eu tenho que ir para minha querida Tupirama, meu querido Pedro Afonso, meu querido Bom Jesus, onde tenho muitos amigos, né? Um abraço aqui para o Ormando, lá de Tupirama, um abraço para o Joaquinzinho, lá de Pedro Afonso, e tantos amigos que eu tenho lá, como o Raimundo, que eu já falei. Eu seria injusto se eu falar nomes aqui e não falar o nome de todos. Deixa eu falar um pouquinho do Siqueira Campos, que curiosamente ele é cearense. José Wilson Siqueira Campos, nascido no Crato, no Ceará,
no dia 1º de agosto de 1928. Conhecido apenas como Siqueira Campos, foi o primeiro governador do estado de Tocantins, tendo exercido o cargo em 4 mandatos distintos: 89, 91, 95, 98, 99, 2003 e retornou depois em 2011 a 2014. E ele é pai, do também político Eduardo Siqueira Campos, que foi o primeiro prefeito eleito de Palmas e depois foi senador também por Tocantins. E é curioso na história do Siqueira Campos que ele começou a carreira dele como vereador em Colinas de Goiás, tempo que era o estado de Goiás ainda. Depois foi deputado por muitas legislaturas, pela Arena, depois pelo meu partido, PDS, depois ele foi do PDC, depois voltou ao PP, Partido Progressista hoje, depois foi do PFL, PSDB, não sei se hoje ele está em algum partido. Então, ele tinha uma característica muito grande, de uma família grande, Isso. Tem até uma escultura da família dele lá no monumento, não tem, em Palmas? Tem, lá na Praça Central ali de Palmas. E o motivo é que ele ficou órfão de mãe aos 12 anos, falecido no trabalho de parto, e depois viajou para o país por quase 10 anos, em busca de oportunidade, chegando a passar parte da adolescência como menino de rua. Nesse período trabalhou em vários ofícios, até chegar à cidade de Colinas, no então norte de Goiás, que atualmente chama Colinas do Tocantins. Como eu falei, foi vereador eleito ainda em 1965, nós não éramos nem nascidos ainda. Não éramos nascidos. A história do Tocantins é uma história interessante. Naquele tempo não era Tocantins, chamava-se Norte Goiano. As primeiras famílias que chegaram lá, assim, da nova geração, chegaram por volta de 1895 na região ali de Itacajá, Pedro Afonso, Tupirama, essa região. Para você ver como é que são regiões bastante antigas. Agostinho Soares foi um dos primeiros pecuaristas que chegou e introduziu a pecuária no estado do Tocantins, começando ali por Itacajá. Posteriormente, seus filhos, e tendo aí o filho mais brilhante que teve mais interesse na continuação da pecuária, Mundico Soares, Raimundo Ferreira Soares, que com toda a sua família se estabeleceu ali naquela região e trouxe bastante cultura, bastante desenvolvimento ali na década de 30, 40, 50. Então, é um estado muito rico culturalmente, foi inicialmente, antes da nossa geração, claro, foi composto por pessoas que eram verdadeiros idealizadores, pensadores. José Ximenes de Melo, lá na região de Tupirama, com toda a sua família, veio de Ceará também, na época da Grande Fome, ali por volta de 1918, porque nós não tínhamos a Belém Brasília para o Distrito Federal, não tínhamos acesso aqui. Aquela região, nesse tempo, ela era vinculada a Belém, ao Piauí, ao Maranhão, era lá onde se faziam as compras, se negociavam gados. A pecuária, no começo do século passado, era o forte ali daquela região do Médio Tocantins. É uma região, como eu disse, muito bonita, muito promissora. Hoje, uma das regiões mais importantes do Brasil, em termos de produção agroindustrial, e agropecuária também, e está aí na ponta, trazendo muito orgulho a todos os tocantinenses que fazem parte daquele belíssimo estado. Eu me lembro, durante a Assembleia Nacional Constituinte, eu jovem, já trabalhava lá, eu me lembro que ele fez uma greve de fome, aí o Ulisses Guimarães foi pedir para ele parar com aquilo e tal, causou bastante... eu ouvi dizer que ele tomava uma aguinha de vez em quando. Mas enfim, deu tudo certo, A criação foi incorporada na Constituição Federal Brasileira de 1988. Eu tive a oportunidade, tem até uma foto muito famosa em que eu, ainda jovem naquele tempo, eu estou no lançamento da pedra fundamental do estado de Tocantins, juntamente com Edmar Gomes de Melo e todos os integrantes da Conorte e também o ex-governador Siqueira e outras pessoas, motivo que me orgulho muito. E para ilustrar a biografia de Siqueira Campos, que não confunda com outro Siqueira Campos, famosíssimo, do Levante de 22, depois participou de várias revoluções. Inclusive o Siqueira Campos, o primeiro Siqueira Campos, que não é esse que nós estamos falando agora aqui, ele ficou na região de Porto Nacional, plantado lá um período, em que eles ficaram isolados lá por conta do governo da época que estava atrás deles, com aquele movimento libertário. Lá em Copacabana, inclusive, tem uma estação do metrô,
né, que é chamada Siqueira Campos. Pois é, Porto Nacional, estado do Tocantins. Eles estiveram por lá. Exatamente. Esse é o local. Mas o meu amigo Sebastião Neri, no seu livro do Folclore Político, traz uma história em relação ao Siqueira Campos. Diz Neri: no começo do ano, o governador de Tocantins, Siqueira Campos, veio a Brasília convidar Fernando Henrique para ser candidato a senador pelo estado em 2002. Fernando Henrique ficou eufórico com o convite, conversou longamente com Siqueira sobre a política de Tocantins, as possibilidades da eleição e pediu tempo para pensar. Tinha até outubro para decidir, por causa da transferência do domicílio eleitoral. Passaram os meses e Siqueira Campos não teve resposta. Voltou a Brasília no fim de setembro. Fernando Henrique agradeceu muito e lhe disse que havia resolvido ficar até o último dia do governo, porque precisava ajudar seu amigo José Serra a construir sua candidatura à eleição a presidente, porque se o Fernando Henrique fosse candidato a senador por Tocantins, ele teria que renunciar ao mandato 6 meses antes. Fernando Henrique pediu a Siqueira Campos que convidasse o ministro Paulo Renato para ser senador por Tocantins. Paulo Renato, que era o ministro da Educação. Siqueira não gostou, porque não tinha a menor ligação com o ministro, mas como era um pedido do presidente, convidou. Paulo Renato pediu 24 horas para responder. Também não aceitou. Diz que continuava pré-candidato a presidente e, se não fosse, disputaria a eleição em São Paulo. É, segundo Sebastião Neri, o samba tucano. Um toca de um lado e um toca do outro. O Siqueira queria tocar uma música e o Fernando Henrique queria tocar outra. E acabou não tendo o Fernando Henrique nem o ministro Paulo Renato tendo sido candidato pelo estado de Tocantins. Fica aí então mais essa ilustração política do ex-governador e senador Siqueira Campos. E para terminar a nossa singela homenagem ao Siqueira Campos, vamos ouvir um pequeno trecho da sua biografia. Siqueira Campos é o tocantinense número 1. O homem que passou quase 30 anos lutando pela criação do nosso estado. Ele encampou essa luta quando era ainda um vereador lá em Colinas e prosseguiu por 5 mandatos de deputado federal. Por tanta fibra, tanta determinação, antes de ser um tocantinense de coração, Siqueira é um nordestino de nascimento, um cearense. E como todo nordestino, é antes de tudo um forte. Como deputado federal, Siqueira teve sucesso em sua luta para criar o Tocantins, realizando o sonho de quase 2 séculos do povo do norte de Goiás. Mas ele não parou por aí. Seu grande trabalho ainda estava por começar. Siqueira foi eleito o primeiro governador do estado e conseguiu fazer em 2 anos o que só se faria em 20. Visionário, ele enxergou longe. Viu a necessidade de abrir o cerrado, de colocar os tratores para roncar e criar uma capital moderna que acolhesse imigrantes de todo o país e enchesse os olhos dos empresários que visitassem o Tocantins, preparando o estado para o futuro. Quando tudo estava por ser feito, ele ainda tomou para si o desafio de construir Palmas. Por isso, quando precisou, Siqueira foi firme, pois sua responsabilidade era gigante. Ele precisava cuidar das pessoas, e isso sempre foi o que mais importou para ele. O povo precisava de um programa como Pioneiros Mirins. O povo precisava de asfalto ligando as cidades. Precisava ter energia elétrica em casa. O povo precisava de uma saúde digna, de educação, emprego, moradia. E tudo começou a ser feito onde antes não havia quase nada. Os anos se passaram e Siqueira foi eleito governador por mais 2 vezes, sempre pelo voto do povo. Ele continuou cuidando da sua gente junto com seus companheiros, preparando o Tocantins para uma nova era, a da industrialização e da tecnologia. Agora a gente pensa, se ele conseguiu fazer tanta coisa começando praticamente do zero, o que este homem vai fazer agora que está mais experiente e que o povo está precisando novamente tanto dos seus cuidados? O povo está pedindo.
Volta Siqueira. Volta Siqueira, vem cuidar da gente, vem com todo o gás. Volta Siqueira pra fazer as coisas que só você faz. Volta Siqueira, é o seu destino que de novo quis. Volta Siqueira, com você seu povo vai ser mais feliz. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, a próxima palavra. Com a palavra Futebol. futebol, eu confesso honestamente que eu não conheço o futebol de Tocantins. Eu nem sabia que tinha. Tem, claro. Então aí. Sim. E aí, segundo o Yuri, aqui o time lá, o melhor é o Palmas, né? Palmas, eu tive a oportunidade de ter um primo, Cleones, filho do tio Zé Neguinho. Grande abraço pro Zé Neguinho aí de Porto Nacional. Cleones hoje está passando por um momento difícil, né, de uma recuperação de saúde. Desejo aí boa fé para você. E foi um dos jogadores que eu conheci assim, mais profissionais. Jogava bola, viu? Cleones. Maravilha. Então, para homenagear, vamos ouvir o hino do Palmas. Vamos lá. Somos Palmas, corpo e alma, nossa meta é a vitória. Palmas, tu és minha paixão, nos gramados seus craques cobertos de glória. Palmas do meu coração, vai tricolor palmense, grita a torcida é campeão. Vai tricolor, meu tricolor, vai conquistar essa nação. Com amor às suas cores, vai vencer de norte a sul. Vai tricolor, meu tricolor, voar azul. Faz a ola, agita e grita, acelera essa emoção. Nessa vibração tricolor, dribla mais um, faz mais um gol, porque o meu Palmas dá show. Põe a mão na taça, mostra a tua raça, faça a massa revirar. E no meu coração, eterno campeão, Palmas, amor e paixão. E no meu coração, eterno campeão, Palmas, amor e paixão. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Caríssimo doutor Yuri, gostei do hino. Bonito hino, Bonito, moderno, né? animado. O povo do Tocantins, o povo palmense é animado, é um povo alegre, feliz, batalhador e muito trabalhador também. Maravilha. E aqui no programa, caríssimo Yuri, nós temos o desafio de Idovan, Ih, meu que é Deus. retirado verdade. do Dicionário Popular de Futebol, o ABC das Arquibancadas, de Leonan Pena. Pena. Eu escolho 3 expressões do livro e vamos ver se vocês dois acertam. Então, é Então 2 vamos contra lá. 1 hoje. Eu vou 2 contra perder. 1. Caríssimo Idovan, caríssimo Yuri, no dicionário do futebol, pegar uma expressão fácil para dizer. Vamos lá, quero Sei, ver. sei. Hein? Não, mas vai ser facinho. O que significa. Vamos ver. Essa aqui é difícil, hein? O que significa. Não, vou mudar, essa aqui é muito difícil. O que significa a expressão fungar no cangote? Pode Quem chutar. responde primeiro, fungar no cangote, dá uma cabeçada atrás, na cabeça do cidadão, aqui na nuca. E aí, Idovan, você concorda ou não? Eu acho mais que é aquele zagueiro que tá sempre na cola do atacante. Então, fungar no cangote é o sombra. É o jogador que fica o tempo todo colado nas costas de um adversário. Então acertei. Não, você Atrás foi com da a cabeçada. Não, atrás da cabeça. o Idovan que acertou. Boa. 1-0 pro Idovan. Maravilha. Vamos lá Vamos para a lá, vamos segunda. lá. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil, que essa primeira foi muito fácil. Não foi fácil, não? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Muito bem. Então vamos lá na letra Vamos X. Ah. Ou no W, deixa eu ver. I, ver. Z. No Y. Y. Tem um Não, Y? Não, Não vai ter. não vai ter. Vamos ver aqui na letra V, então. O que significa
A expressão... isso aqui o doutor Yuri vai acertar, Vamos ver. porque tem a ver com direito. Vamos ver. O que significa a expressão venal? Venal. É. Inicial. E aí, o que você acha? Venal. Eu vou com o Dr. Yuri, por favor. Principal, inicial, É. principal. algo Início da partida, né? Não, Nada a ver. assim. Nada a ver? não. Chutamos longe mesmo? Muito longe. Meu Deus. Venal, então seria o quê? É igual o Grenal? Não. Mistura de Vasco com... Não. É Vasco com Grenal, Venal. É, Esse Venal. Imagina alguém Vamos ter daquele time vermelho e preto do Rio. que não ok? pode se falar o nome? Não, É o que seu time, não? Não, tá louco aqui, ó. Você é solitário, Ah, botafoguense, sim. igual agora você. Perfeito. E aí tem aquelas questões, né, de falcatruas, né? Então, venal é aquela pessoa, o jogador, que é passível de suborno. Vixe, Maria. Hein? Olha só. Não ia acertar Mas nunca, isso esse não tem no futebol, não, né? aí. Graças a Não, isso Deus. não tem. Não, A gente imagina. não vê isso no futebol, não. Nunca. Nossa. É porque esse livro é um pouco mais antigo. E Dr. agora nós temos o VAR, né? Yuri. Sim, É. o VAR. O VAR que sempre ajuda aquele time, né? Sempre. É uma coisa impressionante. Né? Hein? Principalmente o Botafogo. VAR dançar na fita, né? Sempre. O Botafogo sempre é prejudicado. Maravilha. E agora, para desempatar, né? Já que tá 1-1, vamos à última palavra. Vamos Você quer lá. uma palavra fácil ou difícil? Vamos lá. Alguma Hein? aí. Tanto faz, eu não sei o que, Você que vai que vir manda, aí. né? Você que Muito que bem. manda. Então é um bem facinho. Estufar o barbante. Vixe, Estufar isso o aí é barbante. perigoso. Mas eu fiquei Hein? até com medo da palavra aqui agora. Estufar o barbante. Estufar o barbante. Estufar o barbante é pegar a bola de peito. O que você acha, Dovan? Estufar o Eu acho que é quando o atacante sai em disparada. Mas vocês são muito ruins, né? Tudo bem que eu sou assim um pouco mais velho que vocês, mas essa é uma expressão muito conhecida. Não é do meu tempo, não. Claro, É do seu o jogador Nunca. chutava com muita força, né? Por exemplo, o Nelinho, né? Ah. E tantos outros, Roberto Carlos foi da seleção, aí chutava e fazia o quê? Estufava a rede, estufar o barbante. Alguém que o chuta com muita violência, que a bola faz a rede balançar. A rede balançar eu conheço. Então, não foi Pois tão é. difícil, não. Olha só. Hein? Pois é. É porque é de outro tempo, doutor Paulo. Não, O mas senhor- não, essa é a do expressão tempo, o conhecida. senhor é do Não. tempo do estufar o barbante. Nós somos do balançar da rede. Exatamente. Perderam aí por 2-1. Maravilha. Vamos Vamos lá. continuar o nosso programa com a palavra professor Paulo Fernando e aqui hoje com o professor Yuri e chamando a próxima palavra. Vamos lá. Com a palavra Cultura. na cultura de hoje, de Tocantins, nós vamos chamar aqui é seu primo, né? Orion Milhomem Ribeiro, O poeta. o poeta. Faz Fale um parte. pouquinho dele aí. Orion é um estudioso, metódico, intelectual, né, do estado do Tocantins, hoje jovem, na faixa dos 40 e poucos anos. Foi político também na capital do estado do Tocantins, na vereança, como vereador. Trabalha no tribunal, né? Trabalha, é analista do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, é um intelectual e que verteu o seu conhecimento e a sua sabedoria para o campo da poesia. Também é cantor, toca muito bem, escreve músicas, representa aquilo que o Estado de Tocantins tem de melhor, que é uma cultura aberta ao futuro, a cultura jovem, a cultura que mescla a experiência do passado com a juventude do momento. E com isso faz com que nos traga sabedoria e conhecimento. Então é um grande poeta, faz parte da Academia Palmense de Letras e está sempre promovendo palestras, um intelectual, e com certeza nos agrega muito do ponto de vista cultural, como do ponto de vista da importância dele para o estado de Tocantins como um ser apto à cultura e à inteligência. Maravilha. E eu li aqui que ele faz parte da Academia Palmense de Letras, ocupando a cadeira 25. Então, dentre muitos poemas, eu escolhi aqui um refrão, né, de um poema Olha aí, dele. que chique, hein? Um poema grande, mas vou ler um pequeno trecho aqui que diz assim: que eu só posso desejar a você a felicidade que eu não pude ter, mas eu só posso desejar a você a felicidade que eu não pude ter. É o refrão. E aí fala: já tinha dito, mas vou repetir, quero você me fazendo sorrir, minha paixão desse jeito não aguento,
volta para mim, expulsa o sofrimento. Se depois de tudo que te falar, não decidir por de volta me amar, vou tomar conta desse meu sofrer. E mais uma vez só me resta dizer que eu só posso desejar a você. O cara é um apaixonado, hein? Apaixonado. Ele Hein? faz do amor a vertente da vida dele, viu? Tá Então, vendo? olha, Orió Milhomem aí, nossas Muito bom. homenagens, né? Muito chique. Orió aí da família Milhomem, da família Ribeiro. Um abraço à família toda, ao pai dele, que está passando por um momento difícil agora, o João Virgínio. Também foi um grande político ali da região de Tocantinha, a quem rendo também as minhas homenagens, a mãe dele e a todos os irmãos. Maravilha. E agora vamos chamar a próxima palavra. Com a palavra Direito. No direito de hoje, eu vou fazer uma homenagem ao meu dileto amigo, Dr. Marlon Reis. Ele que foi juiz, hoje é nosso colega advogado, bastante conhecido, já foi candidato, infelizmente não obteve êxito nas eleições, e participamos juntos do movimento de combate à corrupção eleitoral, do recolhimento das assinaturas do que hoje nós chamamos a famosa lei da ficha limpa, a lei que alterou a lei das inelegibilidades e que depois foi bastante contestada e tivemos alguns julgamentos em relação à interpretação desta lei. Eu, na oportunidade, era assessor parlamentar do então deputado Miguel Martini, do PHS de Minas, e que foi designado o presidente da Comissão Especial da Ficha Limpa. E ali, eu, na condição de assessor e também colega, advogado eleitoral, pude dar minha contribuição na redação da Lei da Ficha Limpa. Quer comentar um pouquinho a respeito do nosso colega? Dr. Marlon é um intelectual, é um homem de vencer desafios, né? Ele deixou a magistratura para empreender projetos em que fossem importantes na cadeia de discussão política brasileira, como o da corrupção. É um intelectual da nossa região ali, da região ali de Tupirama, Pedro Afonso, que é a região do Médio Tocantins. De família muito boa, é aquele que a gente chama gente nossa, né? Cresceu com a gente pulando em pé de manga ali, descendo, tomando banho na beira daqueles rios maravilhosos que temos ali, do Mirador, né? Do Rio Piaba, do Rio Tocantins e tantos outros, e que sabe valorizar o seu povo, sabe valorizar a sua cultura e que com a sua inteligência e com o seu estudo tem a agregar ao estado do Tocantins, como tantos outros profissionais também temos lá, mas ele em especial, nessa homenagem especial, é uma visão diferenciada, uma visão de desenvolvimento, uma visão que nós temos que valorizar o nosso aspecto cultural, o nosso aspecto financeiro, para que o estado do Tocantins e todo o seu povo possa realmente usufruir com alegria de tudo aquilo que aquela região pode nos oferecer. Muito bem, então fica aí a nossa homenagem ao diletíssimo colega, hoje advogado, Marlon Reis. E agora com vocês um breve intervalo. A melhor web rádio de Brasília completa 7 anos. Com conteúdo feito para você. Expondo Brasília de forma diferente. Muito mais interatividade. Música, podcasts e programas ao vivo com mais informação. Rádio Federal. Comunicação de conteúdo. Rádio é federal. com a palavra Brasília. Brasília de hoje, doutor Yuri, tradicionalmente aqui nós colocamos músicas favoráveis e contrárias à Constituição de Brasília. Transcorridos mais de 60 anos parece uma coisa absurda, né? Sou estranho, mas naquela época tinha pessoas e segmentos políticos, principalmente, que eram contrários à Constituição de Brasília. Então, eu escolhi hoje uma música chamada Isso Não Se Faz, de Joel de Almeida e Guadalupe, uma música contrária à Constituição de Brasília. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, a próxima palavra. com a palavra Brasil. O Brasil de hoje, já que estamos falando de Tocantins, eu estive lá, caríssimo doutor, dando aula para o concurso do TRE de Tocantins há alguns anos. Olha que chique. E aproveitar e mandar um abraço para o meu diletíssimo amigo Afonso Júnior, que trabalha lá no Tribunal de Justiça de Tocantins. E lá, eu me lembro muito bem, que tem um monumento que se reporta como sendo o coração do Brasil.
Pois é, uma homenagem, né? Porque o estado de Tocantins fica numa região muito central mesmo. Era o antigo norte de Goiás, como já falamos aqui, e é uma região muito central do Brasil, né? Então, acho que nada mais do que justo do que ser esse ponto carinhoso, né? Esse ponto amoroso do Brasil, o estado de Tocantins. É uma linda homenagem que se faz a ele. Maravilha. E para homenagear ainda mais o estado de Tocantins, tem lá a tradição da catira, né? Da Folia de Reis, que nós já tocamos aqui algumas vezes com a inesquecível Inesita Barroso, mas hoje nós vamos chamar uma canção típica do folclore de Tocantins, que é a Folia de Reis, lá da Chapada da Natividade. Já esteve por lá? Sim, toda vez que eu vou para Tocantins, eu vou aqui por dentro da Chapada dos Veadeiros, passo aqui e um dos caminhos é esse. Então eu passo sempre ali de madrugada, tomo um cafezinho, eu já sei até os postos de gasolina que eu gosto de parar, conheço. Maravilha. Então vamos ouvir essa tradição e a cultura de Tocantins. Eu tive uma visão, eu descobri muito algo importante. Achei interessante, tirei essa canção. Vou transmitir em nome do divino. Quem estiver me ouvindo, preste bem atenção. Peço pra Deus, Ele vai me ouvir. Nós precisamos aqui de paz e união. Que o nosso mundo tá muito violento, veio em cada momento tanta destruição. O ser humano não estão respeitando, chega e vai assaltando e matando o seu irmão. Isso acontece porque ninguém tem fé em Deus de Nazaré, foi ser de nós cristãos. Pra eles é tudo, ver dinheiro sobrando e um carro do ano, pra que tanta ilusão? Quem tem dinheiro tem muito inimigo, aí tá o perigo, é atacado por ladrão. O que eu mais quero, ter amigo na praça do que dinheiro na caixa, essa é minha opção. As nossas vidas existem dois caminhos, um certo, outro ruim, não fique em decisão. Peço que todos venham para o lado do bem, Deus tá chamando, vem para o caminho da salvação. Me sinto bem, segue nos passos do Senhor, Ele é o meu pastor. Nele eu acredito e não chamo seu nome em vão. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, a próxima palavra, que não é a palavra, é o Joias da Vida número 4. Tá vendo? Vamos lá. Bem-vindo a Joias da Vida. Você sabia que é possível captar ondas cerebrais de um bebê antes de serem completados 40 dias de concepção? Por todo mundo, em todos os campos de estudo, todos concordam que um dos últimos sinais do fim da vida humana é o final das ondas cerebrais. Não seria bom que essas mesmas pessoas concordassem que a vida humana começa com as primeiras ondas cerebrais? Nós sabemos que a vida começa na concepção e queremos proteger a vida a partir desse momento. Se este simples fato, comprovado cientificamente, fosse aceito, e se a lógica que tiramos dele fosse obedecida, 75% de todos os abortos seriam evitados. Pense nisso. Joias da Vida, escrito pelo Dr. John Wilkie. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês,
a última palavra. Com a palavra... Recordar é viver. O recordar é viver, caríssimo Dr. Yuri. Eu pego uma música assim antiga, conto a história dela, mas se fosse para escolher uma música sua, qual seria uma música assim que você gosta? Eu vou escolher 2 grupos aqui de Brasília que eu sempre fui muito fã, de verdade. É o Detrito Federal, com o cantor Paulo César Cascão. Que foi nosso colega na faculdade. Exatamente, e não tem mais essa banda, né? E a Plebe Rude, eu acho assim, Plebe Rude marcou a minha juventude. E Dovan, qual é o programa que toca essas músicas aqui? Ah, com certeza o Papo Firme. A gente Papo toca Firme. essas músicas. Aqui no meu programa é uma coisa mais nostálgica, mais antiga. Bom também. Maravilha. Vamos que vamos. Eu escolhi hoje uma música, Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues, que não é de Tocantins, ele é gaúcho. As músicas de Lupicínio Rodrigues, todas eram dedicadas às mulheres, tá vendo? Ele foi apelidado, caríssimo Dovan, como o criador da dor de cotovelo. Ah, com certeza. Só fazia músicas autobiográficas, então ele sofreu muito com as mulheres. Imagina. Dizia ele, afirmava que as mulheres boazinhas nunca lhe deram nada, mas as que o traíram lhe deram carro, casa, bares e casas noturnas. Cada traição virava música, cada música virava sucesso nacional. E por causa da traição ele ganhava dinheiro depois. É justo. Essa trajetória começou nos idos do ano 40, ainda com as mulheres da noite, pelas quais ele tanto se apaixonou e foi traído. Mas com a adolescente Iná, filha de uma família tradicional gaúcha, né, para onde Lupicínio foi transferido em Santa Maria, quando ele era cabo do exército, aos 15 anos de idade, foi o primeiro amor da sua vida, amor que durou até mais tarde, quando ele retornou a Porto Alegre. Mas a vocação para a boemia não deixava parar emprego nenhum. A família de Iná reclamava, pressionava para o casamento de papel passado, como manda o figurino. Tá vendo aí, doutor Yuri? Como manda o figurino. Casamento de papel passado. E ele sempre postergava. Ele se casaria, né? Ela então disse que se casaria com o primeiro sujeito que encontrasse, nem que tivesse que morrer de fome em consequência desse gesto. Lupicínio não levou a sério. Então, no dia 2 de fevereiro de 46, na festa tradicional lá do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre, também chamada Festa das Melancias, ele a encontrou devidamente aconchegada nos braços de um outro qualquer. Um braço que nem um pedaço do dele podia ser. Iná foi a tradicional festa religiosa de braços dados com um recém-marido, recém-casado. Assim, nasceu um dos clássicos da música brasileira, da Dor de Cotovelo, que também foi gravado depois na voz incomparável, né, do seu colega vascaíno Paulinho da Viola. Olha... Né, no início da década de 70. Mas eu preferi trazer uma outra versão que foi cantada pelo meu diletíssimo amigo, a quem saúdo, homenageio, Roberto Jefferson, nosso colega advogado, presidente nacional do PTB, que infelizmente está preso. E ele então, além de ser advogado, além de ser jornalista, deputado, ele também se dedica à música. E ele cantou Nervos de Aço no programa do Jô Soares. Então, com vocês, Roberto Jefferson. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrar em um braço que nenhum pedaço do seu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue na veia e sem coração, mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Caríssimos,
Você acompanhou o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Tenha uma semana abençoada. Até segunda que vem.